Olá pessoal, meu nome é Rodrigo. Essa apresentação é da disciplina de Inteligência Artificial Aplicada, lecionada pelo professor Dr. Alexandre Aoki. Essa apresentação irá abordar alguns conceitos e em seguida será apresentado o artigo que foi desenvolvido baseado em lógica fuzzy. Lógica fuzzy, difusa. A lógica fuzzy é a extensão da lógica clássica. Foi apresentada por Loft Azané no ano de 1965. Na lógica clássica, as fronteiras dos conjuntos são bem definidas. Os objetos pertencem ou não a determinada classe. No exemplo, a pergunta está frio. Na lógica clássica, ela pode ser respondida como sim ou não, verdadeiro ou falso. Na lógica fuzzy, essas fronteiras não são bem definidas, sendo flexíveis. Os objetos podem pertencer mais ou menos a uma determinada classe. A transição é gradual, onde 0 é totalmente falso e o 1 totalmente verdadeiro. No exemplo, a pergunta está frio. Na lógica fuzzy, ela pode ser respondida como muito, razoável ou pouco, onde muito com o valor 0,9 está próximo do totalmente verdadeiro e pouco com 0,3 está próximo do totalmente falso. Conjuntos fuzzy. Definição. Um conjunto fuzzy A em X é expresso como um conjunto de pares ordenados. A igual x, μx, onde x pertence a x, onde A é o conjunto fuzzy, o μx representa o grau de pertinência de x com o conjunto A, x é a variável de interesse e x é o universo de discurso. As operações entre os conjuntos fuzzy são: A união com B é o máximo da função de pertinência de A com a função de pertinência de B. A intersecção com B é o mínimo da função de pertinência de A com a função de pertinência de B. O complemento da função de pertinência de A é igual a 1 menos a função de pertinência de A. Utilizando o paciente 1 como exemplo, temos o conjunto febre com 0,7 e o conjunto tosse com 0,6. A união desses conjuntos vai ser o valor máximo, ou seja, 0,7. A intersecção vai ser o valor mínimo, ou seja, 0,6. E o complemento do conjunto A vai ser 1 menos a função de pertinência de A, ou seja, 0,7, que dá igual a 0,3. Variáveis linguísticas e função de pertinência. A variável linguística é uma variável que possui valores que não são números, mas sim palavras ou sentenças da linguagem natural. Elas são os nomes dos conjuntos fuzzy. Nesse exemplo, a velocidade pode ser uma variável linguística com os valores baixa, média ou alta. Uma função de pertinência é uma função numérica que atribui valores de pertinência fuzzy para valores discretos de uma variável. Essas funções podem ter diversas formas, como trapezoidal, triangular, gaussiana, etc. No exemplo, considere a variável linguística idade, constituído pelos termos linguísticos jovem, média e velho, correspondentes aos conjuntos A, B ou C. Cada conjunto é definido por uma função de pertinência, onde o conjunto A e C, a função de pertinência é trapezoidal, e o conjunto B, a função de pertinência é triangular. Controlador lógico fuzzy. O controlador lógico fuzzy tem o seguinte funcionamento. O fuzificador transforma entradas numéricas em suas variáveis linguísticas fuzzy. Base de regras. Utiliza regras e ou e então para caracterizar o objetivo do controlador. Normalmente é definida por especialistas. Inferência. Transforma os valores linguísticos fuzzy de entrada, junto com as regras, em valores linguísticos fuzzy de saída. Os dois principais métodos de inferência são o Mandani, o Takagi e o Sugeno. E por último, o defusificador, que transforma os valores linguísticos fuzzy de saída em valores numéricos. Então, pessoal, a partir de agora será abordado
o artigo desenvolvido. O objetivo do artigo foi controlar a temperatura e a umidade utilizando a lógica fuzzy, usando a ferramenta do MATLAB. Os critérios utilizados na construção do artigo foram: o universo de discurso da temperatura é 0 a 45 graus Celsius. O universo de discurso da umidade é de 0 a 100%. O universo de discurso do ar-condicionado é de 0 a 40 graus Celsius. O universo de discurso do umidificador é de 0 a 100%. Após uma pesquisa feita, foi definido que a temperatura ideal é por volta de 22 graus Celsius e a umidade ideal 43%. Construção do controlador lógico fuzzy. A figura mostra o desenvolvimento do controlador lógico fuzzy no MATLAB. Para o desenvolvimento do controlador, foi utilizado o método Mandani. O controlador tem duas entradas, que são a temperatura e a umidade, e duas saídas, que é o ar-condicionado e o umidificador. Os operadores fuzzy utilizados foram conectivo E mínimo, conector O máximo, implicação mínimo, agregação máximo, e o método de fusificação escolhido foi o centro da área, CDA. Conjunto de termos de entrada. No conjunto de termos de entrada, temos a temperatura e a umidade. As variáveis linguísticas criadas para a temperatura foram muito frio, frio, ideal, quente e muito quente. A função de pertinência utilizada no muito frio e no muito quente são trapezoidais, enquanto no frio, ideal e quente foram triangulares. Já na umidade, as variáveis linguísticas criadas foram muito baixa, baixa, ideal e alta. A função de pertinência utilizada no muito baixa e alta são trapezoidais, enquanto na baixa e ideal foi utilizada a triangular. Conjunto de termos de saída. No conjunto de termos de saída, temos o ar-condicionado e o umidificador. As variáveis linguísticas criadas para o ar-condicionado foram muito frio, frio, ideal, quente e muito quente, onde o muito frio e o muito quente são trapezoidais, enquanto frio, ideal e quente foram triangulares. Já no umidificador, as variáveis linguísticas criadas foram desligar, baixo, médio e alto. A função de pertinência utilizada no desligar e alto são trapezoidais, enquanto baixo e médio foi utilizada a triangular. Conjunto de regras. O conjunto de regras, quando criado, foi separado a saída do ar-condicionado e o umidificador. Ao todo foram criadas 40 regras, 20 para o ar-condicionado, que está descrito nessa tabela, e 20 para o umidificador, que está descrito nessa tabela. Aqui ao lado temos algumas regras descritas tanto para o ar-condicionado como para o umidificador. Por exemplo, no ar-condicionado, se a temperatura é muito frio e a umidade é muito baixa, então o ar-condicionado é muito quente. Exemplo do umidificador. Se temperatura é muito frio e umidade é muito baixa, então o umidificador é alto. Lembrando que no conjunto de regras a gente só usou o operador E, não usou OU. Resultados. Após o desenvolvimento do controlador lógico fuzzy, foi simulado alguns cenários para análise. Primeiro cenário. Resposta do ar-condicionado e umidificador com temperatura igual a 40 e umidade igual a 70. Após a defusificação, a resposta do ar-condicionado está no conjunto muito frio, que é igual a 3,78, e o do umidificador está no conjunto desligar, 11. Segundo cenário. Resposta do ar-condicionado e umidificador com temperatura igual a 19 e umidade igual a 38. Após a defusificação, a resposta do ar-condicionado é ideal barra quente, igual a 25,4, e do umidificador é baixo e médio, valor 31.
No terceiro resultado, a resposta do ar-condicionado umidificador com temperatura igual a 26,5 e umidade igual a 48, após a defusificação, a resposta do ar-condicionado é frio ideal, com o valor 16,2, e do umidificador é baixo, desligar, com o valor 17,2. Com os gráficos da superfície do ar-condicionado e do umidificador, pode ser feita algumas ponderações. Na superfície do ar-condicionado, pode ser visto que quanto menor a temperatura, maior o valor do ar-condicionado, tendo algumas diferenças entre umidade alta e baixa. Por exemplo, quando a temperatura é muito frio, perto de zero, se tem muita umidade, o valor fica abaixo de 30 graus. Enquanto se tem pouca umidade, o valor fica acima de 30 graus Celsius. Na superfície do umidificador, visto quanto menor o valor da umidade, maior o valor do umidificador, chegando a zero por volta de 50% de umidade do ambiente. A pergunta que fica é: o quão bom é esse controlador fuzzy em comparação a outro controlador, por exemplo, PID? No gráfico, temos a comparação do controlador PID com o controlador lógico fuzzy. Alguns parâmetros foram medidos para comparação entre os controladores. Pode ser visto que um controlador PID tem o tempo de subida, que é o rise time, mais rápido contra o controlador lógico fuzzy. Porém, tem um grande overshoot e um pequeno undershoot, estabilizando que é o settling time em 12 segundos. Já o controlador lógico fuzzy tem um tempo de subida mais devagar, em torno de 3 segundos, porém sem overshoot e sem undershoot, estabilizando que é o settling time por volta de 9 segundos. Então, no geral, o controlador lógico fuzzy teve melhores respostas que o controlador PID. Bom, pessoal, chegamos ao fim da apresentação. Muito obrigado.